ele não é com uma aparência má. Ele vem falando, não, é para o seu bem. Eu sou bonito, eu sou bom, eu tenho méritos. Mas o que está sendo relatado, quando a gente coloca a cabeça um pouco para fora da trincheira e para de ver a batalha, apenas a batalha, aqui do passaporte vacinal ou de tantas outras que a gente está passando, a batalha maior é pela liberdade. O que é que eles querem com isso? Eles querem tirar a liberdade. Cada vez mais estamos perdendo a nossa liberdade. Cada vez mais eles estão chegando perto da gente. Que movimento é esse? Rapidamente eu vou falar. Esse é o movimento marxista, esse é o movimento socialista, é isso que está por trás. Eu vou explicar de uma forma bem rápida, se vocês quiserem eu posso me alongar. Mas pensa numa doença. Essa doença surgiu na Rússia, primeira vez que eclodiu. E essa primeira cepa, como era? Chegavam na fábrica, convenciam os funcionários da fábrica a tomarem a fábrica. Chegavam nos navios, convenciam os marinheiros a se rebelarem contra o capitão do navio. Pegavam em armas e tomavam o país. Era longe da sua casa. Tomavam o país com guerra, com confronto, longe da sua casa. Essa é a primeira onda do socialismo, do comunismo, do marxismo. A segunda cepa é muito mais perigosa. Surgiu na Itália. Essa segunda cepa, um italiano chamado Gramsci falou, não está dando certo. É planejamento central, a economia fica toda engessada, cheio de estatais, tem muita briga, muita morte, e no final o proletário, o que tem a sua prole, ele quer o melhor para os seus filhos. Ele quer tomar uma cervejinha, quer ter uma televisão, quer que seu filho vá para a escola, case e tenha netos, dê netos para ele. Não vai dar certo assim. Sempre as pessoas vão querer o que é melhor para sua prole. A gente precisa apresentar valores que destruam os atuais valores da sociedade ocidental, do mundo que a gente vive. Destruam esses valores para, sim, tomar o poder, conseguir dominar. Como é que o Gramsci fez isso? Em vez da porrada, a gente vai tomar as escolas, a gente vai tomar os jornais, o teatro, o cinema, a televisão. Isso foi mais ou menos, foi depois da guerra, da Segunda Guerra. A primeira foi em 1917. A segunda, o Gramsci já depois espalhou mesmo na década de 50, 60, 70. E aí o pessoal mais intelectual. Você viu o Gramsci chegar na sua casa. Antes, o comunismo ficava lá na fábrica, ficava longe, na praça, no sindicato. Hoje, você já sabe que ele entrou na sua casa como? Pela Rede Globo, pela novela, pelas nojeiras que foram apresentadas, pelo seu filho, pelo seu neto, que chegou da escola com um monte de ideias erradas. Tomem as escolas, tomem os jornais, tomem a mídia, tomem o telejornal, novela, cinema. E agora a gente está lidando com o terceiro vírus, que é muito pior. Então, o que estava longe, agora estava dentro da sua sala. Agora ele está em você. Ele está te ameaçando a sua existência. Como é que é o nome desse terceiro vírus? Escola de Frankfurt. É um pessoal que ficou pensando como a gente quebra tudo. Ele vai na sua essência. Ele fala assim, ó. O seu filho não é seu filho, é filhê. Se você não vacinar ele, eu vou tirar o seu filho, porque nós, sábios... O comunista adora falar o seguinte, você não entendeu, vai estudar, seu burro, seu negacionista, seu idiota. Eu sou culto, eu sou um cara sábio. Eu vou dizer o que não é seu filho, é filha que nós, através do Estado, vamos pegar. E você automaticamente fala, não, mas é meu filho. Ou ele fala, se o seu filho de 10 anos quiser mudar de sexo, de gênero, né? Ele tem o direito. Como? Meu filho de 10 anos? Não. Eu sou o pai dele, eu vou orientar. Mas se você não topar, eu vou tirar a guarda dele. Vou tirar a guarda, vamos pegar ele e você não vai mais ter o seu filho. Ou ele chega, por exemplo, por indivíduo, quantas pessoas não passaram por isso já? Seu nome correto, por favor? Rubens. Rubens.
o senhor é um estuprador. Sabe por quê? Porque o senhor é um macho, e todo macho é um estuprador em potencial. A gente tem que acabar com essa masculinidade tóxica do senhor. De você, né? Eles não falam senhor. Tem que acabar com essa masculinidade. Porque você é estuprador. Eu tenho filha. Você está louco? Nunca encostei a mão numa mulher. O que estava na sua sala, agora eles estão te acusando. E tem mais uma coisa, hein? Você é racista. Você é racista, porque você é branco. Fala, pô, mas eu tô até meio moreno, eu tenho um avô que é negro, não tem nada a ver. Ah, tem negro? E você não apoia a gente? Então você é um capitão do mato. Você é o famoso negro dominó, preto com pinta de branco. Bom, eu, racista, não tenho nada a ver com isso. E homofóbico. Lógico que é homofóbico. O senhor já teve uma experiência homossexual? Não precisa falar aqui, não é a hora de revelações, gente. Não é a hora de revelações. Mas se não teve, precisa ter para provar que não é homossexual. De repente, o que estava na sala, agora você está contra a parede sendo ameaçado. É isso que está por trás do passaporte vacinal. Eu, sábio, estou criando mais uma coisa para obrigar. O nome da senhora? Para obrigar a dona Camila, eles jamais falam dona Camila, para obrigar a Camila a me obedecer. A grande diferença, eu posso dar vários exemplos. Quem aqui tem um cachorro? Quem é dono de cachorro aqui? Seu nome? Michel, você é dono do cachorro? Não é não, você é o tutor do cachorro. O cachorro não é seu. Aliás, está na hora de parar de dar carne para o cachorro, porque cachorro mesmo, ele evoluiu sendo vegano. Parece piada, mas não é. Não é piada isso. É trágico. Eles estão chegando cada vez... A gente está contra a parede hoje. A gente está sendo... E como você sai disso? Primeiro se salvando, sabendo o que está acontecendo. Vamos criar mais um documento, não sei o que lá. Daqui a pouco eles vão criar outra coisa. Agora a gente vai fazer o passaporte da pessoa que não é racista. Que não, porque temos vários racistas aqui. Do passaporte das pessoas que não são homofóbicas, das pessoas que gostam, que não são nazistas. Né? Porque todo mundo aqui é nazista. Todo mundo é nazista. Todo mundo aqui é homofóbico, racista, nazista. Por quê? Porque a gente quer liberdade e não quer obedecer, não quer ser escravo. Eu não quero que o meu filho seja escravo, eu não quero que o meu neto seja escravo, eu quero liberdade, eu quero o melhor para minha família. E não preciso de nenhum imundo, comunista imundo, que coloque as patas na minha família. É isso que está por trás. Veja, os movimentos totalitários partem desse pressuposto. Eu, sábio, através do Estado é tijolo. Através de um instrumento ou de uma figura, a sociedade. A sociedade tem que obrigar vocês a fazer isso. A sociedade não existe, somos nós, as nossas famílias. Ele fala em nome da sociedade, ou da nação negra, ou da nação indígena. Papo furado. Que no Brasil só tem brasileiro, de diferentes origens. E do modo geral tudo misturado. O que eles querem? Eles querem escravizar, quebrar a sua espinha dorsal. Esse movimento trata as pessoas, todos esses movimentos, o nazismo, o socialismo, o comunismo, o fascismo, tudo pelo Estado. O Estado é tijolo, nada fora do Estado. Eles falam isso, nada fora do Estado. O bem maior da sociedade, não é do indivíduo, da família. Por isso que eles são parecidos. Quando a gente fala que o nazismo, o comunismo, o fascismo, o positivismo, que infelizmente tem muito no exército brasileiro, no topo dos generais, eu descobri isso recentemente, são parecidos. Aonde existe o sábio, eu sou melhor do que todo mundo, através da figura do Estado, eu obrigo você a me obedecer. Cala a boca, seu idiota, e me obedece. É isso que eles estão falando. Cala a boca e vai lá, pega o passaporte vacinal, e você vai colocar lá, porque senão seu filho não vai entrar na escola, você não vai poder circular, vai perder teu emprego, você vai me obedecer.
O que está atrás desse jogo não é a saúde. Tem tanta coisa que poderia ser feita para melhorar a saúde de todo mundo, que mata muito mais, e não é feito. O que está por trás é a dominação. Aqui você tem socialismo, comunismo, você tem nazismo, é tudo igual. Tem o partido nazista, tem o partido comunista, tem o partido socialista. Isso daqui é importante, chefiado por sábios. Do outro lado você tem o conservadorismo, que ao invés do sábio e do Estado, ele usa o quê? Valores da Bíblia. Isso é importante. O mundo ocidental foi construído, não estou falando de religião, não estou falando de pregação, não sou líder religioso, eu estou falando como as nossas famílias, ao longo de milhares de anos, 2000 anos, chegaram a esse ponto. Na cultura ocidental, nossos valores estão na Bíblia. Não, toda a sociedade é igual, não é não. Eu sou descendente de índio, mas quando chegaram aqui tinha canibalismo. Se você fosse para os incas ou maias, eles arrancavam o coração do cara e jogavam lá de cima da pirâmide. Compaixão, perdão. Perdão é revolucionário. O perdão é revolucionário. É uma coisa que as pessoas que não fazem parte do mundo ocidental ficam atônitas quando escutam amar o próximo até amar o seu inimigo. Pai, perdão, 70 vezes 7, são coisas fora da normalidade. Por isso que eu considero divinos. Mas não estamos falando aqui de religião, estamos falando de valores. Esses valores, eles querem destruir. E na estruturação do mundo ocidental, que tem a Bíblia como referência, existe uma coisa, minha mão está tremendo por causa da Covid, eu tive em maio, não estou doente não, isso aqui é um efeito colateral só, e eu já estou buscando tratamento para parar, então não fiquem preocupados, tá? Não é nada grave. Mas, voltando, qual é a base de valores do mundo ocidental? A Bíblia. E o que está escrito na Bíblia? Eu não estou falando que é assim porque Deus mandou, estou explicando como nós chegamos até aqui livres, com 1000 defeitos. O mundo ocidental tem 1000 defeitos e cometeu um monte de barbaridades, mas nenhuma outra sociedade no mundo é tão boa como aqui. Eu tenho 2 filhas e um garoto. Eu quero que as minhas filhas cresçam no mundo ocidental com esses valores atuais. Ah, mas tem machismo? Tem, a gente combate. Tem racismo? Tem, a gente combate. Teve escravidão? Tem, a gente corrige. O conservador reconhece as qualidades, reconhece os defeitos, tenta manter as qualidades e corrigir os defeitos, com base até nas experiências familiares. Toda família funcional, quando não é funcional, desmancha, acaba, e aí as pessoas têm que tentar reconstruir. Mas toda família tem uma história triste para contar. Tem uma mãe solteira, um avô bêbado, ou alguém que largou a família. Tem, não estou falando que eu considero crime, mas eu não gostaria, eu já falei, eu não gostaria que o meu filho ou as minhas filhas fossem homossexuais. Na minha família não tem homossexual, não tem, que eu saiba, nunca teve. E se for, eu vou continuar amando e vou aceitar. Vou ficar decepcionado? Vou sim, vou. Não vou gostar. Mas eu comparo a um oceano, eu amo eles do tamanho de um oceano. Se você tirar um balde de decepção do oceano, o meu amor continua sendo do tamanho de um oceano. O oceano não seca. Não vou pôr para fora, não vou bater. Mas uma coisa que eu não vou admitir, em hipótese alguma, é alguém sujo, que não tem nada a ver com a minha família, estimular a sexualidade dos meus filhos. Ah, mas e se ele tiver? Não é, se tiver, depois a gente vê. Só tira a pata imunda dos meus filhos. Não é para se interferir nisso. Eu não quero nem que ensinem as minhas filhas a rebolar. Vocês vão lembrar quantas vezes na televisão concurso de menininhas dançando na boquinha da garrafa. Sexualizar a criança por valores que estão na Bíblia é errado. Ah, Jesus perdoa tudo, Jesus ama, não é não. Vendilhão do tempo, pau nele. E está escrito no Novo Testamento, Jesus falou, antes de tirar a inocência de uma criança, amarra uma pedra no pescoço e joga no mar. Não é para mexer com criança.
Isso são valores do mundo ocidental. Ponto. Presta atenção agora. Esse ponto é importante. Para nós conservadores que temos, você pode ter a religião que for, pode até ser suas dúvidas existenciais, se Deus existe ou não. Você pode ser homossexual, eu não sou líder religioso para te perdoar ou não. Todos nós somos pecadores. Não cabe a mim dizer se você vai ser salvo ou não. Cabe a mim tentar alertar as pessoas para as nossas famílias se reunirem e lutarem pela liberdade, senão a gente vai virar escravo. E se você é homossexual, se você é um pecador, mas não faz mal a outra pessoa, para mim, você é bem-vindo. Ponto importante agora. Para o conservador, que tem a Bíblia como referência, a obra principal de Deus, feito do barro à sua semelhança, e que depois deu-lhe o sopro da vida, é o homem, que da costela de Adão fez Eva. A família é a obra máxima de Deus. E por uma questão de lógica, nada que seja feito pela mão do homem, como o Estado ou a sociedade, pode ficar acima do homem. É importante isso. Para um conservador, a coisa mais importante que tem é a família. O Estado existe para servir a família. O Estado é coisa da mão do homem. O Estado é tão perigoso que a gente precisa ter que as nossas famílias, e não as desses ratos que hoje mandam no mundo e no Brasil, controle. Um Estado que atenda as nossas famílias e nos proteja de um outro Estado que venha tomar o Brasil da gente. Para nós conservadores, nós somos o oposto do comunismo, do nazismo, do socialismo, do fascismo, porque tem valores da Bíblia. Compaixão, perdão. Não é passar a mão na cabeça para tudo. Mas você tem esses valores, você acha importante esses valores. A verdade, não matarás, não roubarás, não pode mentir, fazer falso testemunho. Qual foi a parte do 7º mandamento que essa tigrada imunda não entendeu? Não tem que compactuar. Pela governabilidade nós temos que fazer aliança até com o diabo. Não temos. O conservador tem valores e limites. Tem linhas no chão que a gente não pode atravessar sob pretexto algum. E quem faz aliança com o diabo é. Quem tem valores não tem preço. Quem tem aqui 2 filhos, você negociaria a vida de um filho pela do outro? Só vou tomar um filho seu. Não, mas a gente vai preservar o seu outro filho. Não tem preço. Não tem preço. É sobre isso que está todo o movimento que a gente está construindo aqui. São células de resistência. A nossa liberdade, ao longo do período, vem sendo tomada, e nós estamos estruturando um movimento conservador baseado em valores, para tentar organizar uma resistência contra todo esse maremoto de desgraça que vem transformando a nossa vida cada vez, deixando ela mais difícil. Está cada vez mais difícil ter um pequeno comércio, ficar de pé sozinho, criar os filhos para eles terem ofícios, ter a ameaça das drogas. Veja, lembra do 3º vírus que é mortal? Ele quer te destruir. Ele quer destruir você e a sua família. Eles não querem o proletário, o cara que trabalha numa fábrica e é sindicalizado. Esse cara tem limite. A minha família, eu trabalho para o meu filho ter um futuro melhor. Por isso que a base desse 3º movimento é o MST, o MTST, crack, droga. Eles pregam a destruição do indivíduo. O conservador olha para o seu passado e para a sua família para evoluir para o futuro. Não tem mãe solteira na minha família, mas se tiver, eu vou criar o meu neto e vou tentar evitar que isso ocorra novamente. Tem mulherengo na minha família. Eu sei a dor que um homem mulherengo causa na família. Essa geração não vai ter mais. Acabou. Daqui para frente não tem mulherengo. E a gente vai evoluindo. É assim que funciona o conservador. Por isso, quando você escuta alguém falar nunca antes na história, não é só arrogância. É um mal.
Ele quer tirar suas referências. Quando eles falam em apagar o passado, é para ter o controle do presente. E quem controla o presente, controla o futuro. Basicamente, esse é o panorama que a gente está vivendo, e tudo que a gente vê nas batalhas cotidianas, como, por exemplo, fechar os comércios. Quem aqui teve o seu local de trabalho, o seu ofício interrompido nesse período? Quase todo mundo. Quem aqui sofreu uma perda de renda por essa pandemia, ou viu um parente seu sofrer e teve que ajudar? Quase todo mundo. Quase todos os comércios, oficinas, pequenas empresas, médias empresas, passou por um período fechado. Lojas americanas não. Os grandes não. Os bancos não. O modelo está em concentrar o poder no topo. Essa terceira onda, ela visa enfraquecer quem consegue ficar de pé, jogar a gente para baixo e concentrar o poder econômico, político, jurídico e cultural lá no topo. É como se fosse uma nova Idade Média, onde tem os senhores feudais e nós somos os servos, os escravos. Esse que é o plano. Isso está escrito, eu também demorei para acreditar, não é possível que exista tanta coisa ruim assim, mas infelizmente é isso que está acontecendo. Por isso que você tem os campeões nacionais, dinheiro nosso, do BNDES, vai lá, pegam esse dinheiro, dão para uma família escolhida, e essa família compra toda a concorrência, na carne, Friboi, no frango, Beck Foods, no chocolate, no açúcar e álcool com a Cosan. Eu dou bancos, sobraram 3 bancos, um para o pessoal mais chique, Itaú, Santander no meio e Bradesco para o povão. Eles não brigam entre si. Mercado livre, capitalismo, mercado livre, é padaria. Um monte de gente concorrendo para te dar um pãozinho perto de você. O dia que a gente tiver o campeão nacional do pão, a Pão Brás, o pão vai ser caro, frio, mofado, e ainda a gente vai ter que dar subsídio para o dono ficar mais rico ainda. Mas esse cara vai dar dinheiro para o partido com poder. E assim vai fechando o ciclo. Essa é a dinâmica que está acontecendo, da lasanha congelada até a produção de qualquer coisa grande que você olha, papel e celulose, está tudo concentrado. E está se concentrando cada vez mais. Mas não está tudo perdido. Por quê? Porque nós somos em maioria ainda. E a gente acordou. E quando a gente começa a falar a verdade, eles entram em desespero. Eles morrem de medo da verdade. Quem sou eu? Sou o Abrão. Aqui, paulista. Nada demais. Casei com a minha namorada de faculdade, estou com ela há 30 anos, trabalhei 18 anos num lugar, 5 anos no outro, entrei num concurso para professor, estudei numa boa universidade, 3 filhos, não tenho uma passagem na polícia, nunca tive um processo antes de virar ministro, não tenho uma foto minha bêbado, numa festa, uma acusação de corrupção, de roubo, mas a Globo, a Folha, todo mundo, Estadão, me pinta como extremamente polêmico. Eu sou muito polêmico. Eu falei que tem drogas na universidade. Se a gente for numa universidade, vai ter gente fumando maconha, vai ter metanfetamina, pode ter até cocaína sendo vendida lá dentro. E se a gente procurar, pode ter uns pés de maconha plantados lá, porque a polícia não pode entrar no campus. E como a polícia não pode entrar no campus, tem estupro também, roubo. Eu fui o primeiro cara que falou isso no Brasil. Eu não sabia, a reação foi violenta. Eu levei, eu acho, 25 ou 28 processos só nisso. Ao todo, eu nunca tinha tomado um processo, eu tomei 178 processos. Ganhei todos. Todos. Por quê? Eu só falo a verdade.
E a verdade, ela corta que nem uma navalha. Assim que eu entrei, chegou um monte de contrato absurdo, tinha pego fogo numa gráfica, para renovar o Enem. Só que o contrato, eu olhei e falei, não, isso aqui está tudo errado, esse preço está errado. Tem um monte de coisa esquisita aqui. Mandei para a Polícia Federal, mandei para o Ministério Público. Tomei processo. Como assim? O Enem é perfeito. O seu Enem é que não vai sair. Saiu. Sem crítica. Não teve uma questão polêmica. E por um custo muito mais baixo. Mandei tudo para a Polícia Federal para examinar e o Ministério Público. O que aconteceu agora? Tem 2 meses já. Polícia Federal reconhece fortes indícios de superfaturamento, de corrupção no Enem, nos 10 anos anteriores à minha chegada ao MEC. Levei aí também uns 20 processos, que eu falei que tem umas coisas erradas no Enem. Tudo, você pode olhar, um monte de coisa. Qual foi mesmo? O que eu fiz de polêmico? Nada. Falei a verdade, cheguei e falei a verdade. Choca. Eles morrem de medo da verdade, morrem de medo de quem não é corrompível, morrem de medo de quem enfrenta eles. Tentaram vir para cima, não tem problema. Vieram com conversa mole, mandei pastar. Morrem de medo de quem consegue tirar a cabeça da trincheira e falar, o problema não é a Rede Globo é um prédio. O problema são os 3 irmãos da família Marinho e toda a patota que está embaixo deles. O problema não é a Folha de São Paulo, é a família Frias, que é dona da Folha de São Paulo, mas também é dona da Gráfica Plural, que fazia o Enem na época do Haddad. Eles morrem de medo porque eu sei o CPF e o CNPJ, e sei o caminho. Eu trabalhei com isso, com grandes empresas. Conheço toda a estrutura desse mecanismo que foi criado para arrancar o couro das nossas famílias, como se a gente fosse boi. Não fui boi, que aliás é outra. Eles morrem de medo porque vieram para cima de mim fisicamente. Chama ele para o Congresso, cerca ele, ameaça, até que eles chegaram no ponto que foram para cima dos meus filhos e da minha esposa. Por isso que eles estão nos Estados Unidos agora. Tem que não acreditar, é só olhar no YouTube. Tem uma vez em Santarém que eles cercaram minha família. Quem defendeu foi a população local. Não dá para ver quem estava atacando, porque eles estavam filmando só por um ângulo. Mas o pessoal que estava me atacando era de uma ONG que depois foi presa. O pessoal foi preso por colocar fogo na floresta para botar a culpa nos fazendeiros. E filmou, eles foram presos. É o mesmo pessoal ali. Eu olhei assim, eu reconheci os caras que estavam atrás me ameaçando. Teve outros episódios, embaixo, no prédio, meus filhos sendo cercados, gente jogando, tudo documentado, com filme inclusive. Gente jogando coisa no meu apartamento à noite. Eles vão tentar procurar um ponto para te chantagear, para fazer você parar. E é por isso que o pessoal está desesperado. E quem são essas pessoas? São o pessoal dos monopólios, que usa essa linguagem, nós somos do bem. Você que não quer tomar 5 vacinas, ou dar 4 vacinas no seu filho de 8 anos, você é do mal. Você está fazendo mal para todo mundo, está colocando a vida de todo mundo em risco. Nos obedeça. Você que não quer deixar o seu filho voltar vestido de menina da escola, no dia que eu determino, você está criando a próxima geração de estupradores. Ele cria uma linguagem para parecer bonito, para nos dominar. Tem as grandes empresas monopolistas, associado ao pessoal intelectualoide, que fica passando essa mensagem, junto com o pessoal da corrupção. Esse é o mecanismo. Esquerda, centrão e monopolistas há décadas arrancando o nosso couro. Só que a gente tem solução para isso, estamos à disposição para apresentar o plano, mas eu não queria ficar falando aqui 100% disso. O meu irmão, ele é especialista em segurança, então uma dos vértices é drogas, é criminalidade, é como a gente desmonta, pelo menos tira o crack. Do mesmo jeito que as ondas vieram, quando eu era moleque, minha avó voltava às vezes do cabeleireiro e falava, meu Deus, eu escutei que uma senhora do meu lado tem uma amiga que ela conhece que o sobrinho dela fumou maconha. Era isso quando eu era pequeno. Depois, olha, a minha amiga, a minha mãe, já
já idosa, falecida, minha mãe, vou voltar e falar, olha, eu escutei que a minha amiga tem um filho que fuma maconha. Hoje, é difícil uma família que não tem alguém que já usou, usa ou pior ainda, é um viciado em drogas. Está chegando perto, a gente vai deixar. Tem que criar mecanismos para controlar. A situação tem solução, é crítica, mas estamos pensando em várias alternativas. Vocês preferem falar de drogas? Tem alguma pergunta para comentar agora? Vocês podem levantar, comentar. Pode falar agora, porque eu sei que muita gente quer comentar também. É que a esquerda está tomando conta dos pontos estratégicos no Brasil e nós não estamos acordando. A parte de energia elétrica, de distribuição de água, a China está comprando tudo. Sim. E nós não estamos nos levantando, nós não está dando esse alerta. Nós estamos preocupados com a Covid, que eles estão querendo nos escravizar, fazer a nossa família vacinar, estão segregando, e nós não estamos combatendo esse outro lado, não estamos levantando esse outro ponto, que é muito grave. Eles vão estar com tudo na mão, ministro. O senhor comentou um ponto importante. O que acabou acontecendo? O presidente é gente boa. Pô, eu e meu irmão, a gente fomos os primeiros a apoiar. No começo era eu, o Arthur, o Onix, os 3 filhos mais velhos do presidente. O presidente era isso. Tinha 2, 3% de intenção de voto. Começo de 17. Aí começou a chegar mais gente. E gradualmente foi entrando gente errada no governo. E em um determinado momento, aquela famosa reunião, eu, junto com alguns outros ministros conservadores, a gente estava brigando, principalmente com alguns generais, ministros, e alguns políticos, não, tipo Marinho, tal, que queriam trazer muita gente do Centrão para dentro do governo. Por isso que eu estava falando, nós viemos aqui para mudar toda essa estrutura. A frase mais famosa não é a mais importante. Se você pegar, são 4 minutos e meio onde eu falo, a gente veio aqui para mudar tudo isso, acabar com essa monte de privilégio, coisa errada, teta. Tem ministro aqui que se acha melhor do que o povo, do que nós. Tem ministro aqui com agenda própria, eu falei isso lá. Eu sei que vocês têm agenda própria, tem intrigas palacianas aqui. E tem muita gente jogando o jogo, mas eu não vim aqui para jogar o jogo, eu vim aqui para lutar. Só que vocês estão conversando com quem a gente deveria lutar. Eu, por mim, apontei. Quando eu aponto, eu estou apontando para a Praça dos Três Poderes. Não que todo mundo ali seja bandido, mas tem muitas evidências que tem pessoas muito erradas controlando as instituições. E aí eu falo a frase e começando pelo... né? Era isso que estava por trás. Eu fui o primeiro conservador a cair porque eu era o mais contundente, o mais ameaçador à entrada do Centrão no governo. O Centrão entrou no governo, gente. O presidente é uma má pessoa? Não. Fala, Alex. Vimos, né, que muitos, como você falou, traíram o governo, né? O mais famoso foi o Moro, né? Mais famoso foi o Moro. O Moro não é conservador. O Moro, a origem dele é PSDB. Então, assim, o senhor estava falando a grande verdade, né? Dentro do... Mas manda, Alex, manda a pergunta direto, sem enrolar. Direto ao ponto. Vamos lá. Então, assim, rápido. Diante de tudo aquilo que estava acontecendo, né? Aquilo que o senhor falou foi verdade, porque se comprovou pela imprensa, né, que os traidores do governo mostrou deputados e ministros que saíram, né? Gente, não é isso. Quem está no governo hoje, lá dentro, Fábio Faria, não é o Moro. O Moro, eu não confio, não vou votar nele, eu vou votar no presidente Bolsonaro. Mas eu gostaria muito que fosse o presidente Bolsonaro que eu conheci em 17. E não o presidente que estava lá. Ele mesmo falava pra gente, ele falou, olha no YouTube, não quer o Valdemar da Costa Neto, não quer o Fábio Faria, não quer a Flávia Arruda, não quer o Ciro Nogueira, não quer o Centrão. Ele e o Eduardo Bolsonaro, em algum momento, foram convencidos por N razões a ceder. A estratégia é montar um movimento conservador e eleger o máximo possível de pessoas conservadoras com os nossos valores para defender as nossas famílias
reelegeu o presidente Bolsonaro e falou: ó, o senhor não precisa mais do Centrão, tira essa tralha daí. A gente ganhou deles. Aê! Esquece o mundo. Esquece o mundo. Não vai ganhar. O risco é o Lula. O Lula tem risco. E a gente tem que se organizar para os dois cenários. Para chutar o Centrão no segundo mandato do presidente Bolsonaro. E, infelizmente, não é zero a chance do Lula ganhar. A gente tem que estar preparado para ser a resistência dentro da lei. Caso aconteça essa desgraça. Manda a senhora? Tereza. Dona Tereza, por favor, faça a pergunta. Não, só rapidinho, eu só queria saber. Aqui você veio, eu quero saber quais são as suas propostas. Tem um monte, você está falando de Não, mas proposta. o que você vai fazer? Você vai ser o quê? Senador, deputado, o quê? Eu quero saber disso. Eu vou ser o que eu sempre fui. Não, você está falando muita coisa, mas... Não, eu estou falando a estratégia geral para entender. Eu vou ser o que eu sempre fui. Eu vou ser o Abrão. Do meu jeitinho. Eu posso estar ministro. Eu vou ser a mesma pessoa. Já fui um monte de coisa. Já fui professor, já fui office boy, já fui diretor, já fui analista, já fui ministro. Sou o pai. Sou o marido, sou o irmão, sou o filho. Aonde eu vou estar? Eu sozinho vou ser engolido, seja onde eu for. Eu tenho que fazer a maior diferença possível, um time. Por isso que a gente está criando um movimento conservador. Não adianta só eleger o Abraão governador. Eu vou discutir, por que não o Tarcísio? Eu falo a diferença. Por que não o Tarcísio? Não é melhor você ir para o Senado? Boa pergunta. Boa pergunta. Por que eu não vou para o Senado? Hipoteticamente. Quem controla a polícia de São Paulo? Senador? Tem 3 senadores. Mara Gabrilli, José Serra e... O senhor lembra o nome? Eu vou fazer muito mais do que eles. Eu vou protestar, eu vou entrar com ação, vou acionar o organismo internacional, vou chamar tatu de tatu e cobra de cobra lá. Eu vou contar coisas com imunidade parlamentar. O time de um senador, ele pode nomear até 60 pessoas. Eu vou encher de advogado ali e segurança para atazanar a vida desses caras. Então, Vou fazer um salseiro. Só que, se vier prender a senhora, porque a senhora saiu na rua, desobedecendo uma regra, ou fechando um comércio, ou obrigar uma criança a dar vacina, ou tirar a guarda de um filho, porque o pai não quis dar vacina, uma criança bem cuidada, bem alimentada, e o pai, no seu livre-arbítrio, todos nós fomos feitos à imagem do Criador. Então todos nós somos iguais. Eu não tenho certeza do que vai acontecer. O que eu fiz, não é que eu sugiro, o que eu fiz, Banco Mundial, não Banco Mundial, estou no Banco Mundial, eu assinei para liberar o crédito para o país que quiser comprar vacina. Está aqui, mas não pode ser obrigado, porque eu não sei qual é o efeito colateral, é muito cedo. Está aqui remédio, está aqui vacina, faz. Outra coisa, auxílio emergencial, ninguém sabe. O auxílio emergencial veio, grande parte do Banco Mundial. Foi empréstimo. Eu posso fazer muita coisa como senador, mas eu não posso defender a integridade física de vocês como senador. Pensa nisso. Se for uma briga, eu comparo a seguinte razão. A Folha gosta de mim? Globo? não gosta de ninguém, né? Não, Só de porque a alternativa é o Tarcísio. Você já me mostra uma matéria do Tarcísio onde a Folha critica ele. Uma. A Globo, quando ele vai lá, tapete vermelho, todo mundo amiguinho. Pedro Bial, mas muito mais. Lá na Globo News. Tarcísio, eu vou fazer uma analogia, porque eu gosto de cachorro, eu sou cachorreiro. E a gente está aqui numa região que tem um monte de condomínio bacana. Você mora aqui num condomínio bacana, chique, Alphaville 1. Não tem muro na frente, aquelas casas sonho americano. Piscinas, crianças brincando, tudo solto. Você sai de trabalho de manhã cedo, sua esposa pode ajudar, tem empregada, vida de sonho. Gramado. Que cachorro que você vai ter numa casa nessa situação? Cachorro que fica solto, brincando com as crianças, vizinho vem, cachorro que todo mundo gosta.
Um Golden, pô. Alguém aqui acha, ó, comprei um Golden, filhotinho. Quem aqui vai falar, pô, que cachorro horroroso que você comprou? Todo mundo gosta do Golden. Todo mundo gosta do Golden. Um cachorro legal. Mas se você morar em Carapicuíba, não na favela, mas tipo assim, próximo da favela, casa de rua, muro, caco de vidro em cima, portão, ficar esperto, porque às vezes passa mendigo, rouba roupa do varal. Quando vem em chuvarada, vem aquelas ratazanas gordas, sabe, que sobe para achar ninho, para fazer ninho e ter ninhada de rato em casa. Você não tem assim, a situação é mais difícil, tal, não dá para comprar uma ração muito boa. Às vezes sobra um pedaço de pizza. Será que o Golden está preparado para isso? Ah, sim, lógico. Se aparecer alguém esquisito, tal, o cachorro vai latir, não vai balançar o rabo, vai rosnar, vai latir, vai enfrentar. Que cachorro que você teria nessa situação? O caramelo, não é? Pois é o caramelo. Tem um pouquinho de pastor, tem um pouquinho de Fox Paulistinha, tem um pouquinho de um monte de coisa que eu nem sei o que é. Mas ele dá conta do recado. Você jogar um pedaço de pizza, vai lamber o beiço, e quando tiver aquela visita chata, ou a sogra que vem almoçar, ele vai dar uma rosnada para ir embora logo. Se entrar alguém, ele vai ficar latindo, até ver que é amigo. É isso. Tarcísio é um cara legal? É. Todo mundo gosta dele. Até as pessoas que não são boas. Por favor, não acredite em mim. Dá um Google. Acha uma crítica do Tarcísio do PT. O que foi? E aí? Vocês estão mais pro caramelo ou pro Golden? São Paulo está mais para Alphaville ou está mais para Carapicuíba? É isso. Meu, Tarcísio é legal. Vai ser melhor que o Dória? Lógico. Vai ser melhor do que o Alckmin em Serra? Lógico. Agora, eu vou ficar com dor no coração de ver. Se o Lula ganhar, o Tarcísio já trabalhou com o Lula. Foi do DENIT do Lula, foi do DENIT da Dilma. Ele é funcionário público de carreira. Ele prestou o concurso na Câmara, ele foi cedido. Naquela reunião que o pau estava comendo, o que o Tarcísio falou? Ele estava sentado do meu lado direito. Do lado estava o Taixa, aquele cara do Ministério da Saúde que ficou um mês e sei lá o que ele veio, e o Tarcísio estava do outro lado. O que ele falou na reunião toda? O pau quebrando, estava uma reunião super tensa. O que ele falou? Baixou a cabeça e ficou quieto. Eu passei pouco tempo lá. Quantas denúncias de corrupção eu enviei para o Ministério Público e para a Justiça, para a Polícia Federal? Um monte. Já apareceu umas 3 já de escândalo que a gente pegou. O Tarcísio trabalhou no DENIT. Quantos casos ele indicou? É isso. Não acho que ele é ladrão, não acho que ele é criminoso, não acho que seria um governador pior do que o que a gente teve dos últimos 10 governadores. Mas, e assim, a minha família já está em segurança. Eu não sei se é o nome ideal. Eu prefiro, não precisa ser eu, um outro conservador linha dura. Eu acho que a situação no Brasil está muito, muito ruim, e a gente precisa criar no estado de São Paulo o que nos Estados Unidos alguns estados estão fazendo, tipo Texas ou a Flórida. A gente precisa criar, manter o São Paulo dentro do Brasil, mas precisa criar barreiras aonde o crime, a falta de respeito às leis vindas lá de cima do judiciário não aconteçam com as nossas famílias. Prisões arbitrárias, drogas, corrupção. Não estou falando que ele é, eu só estou falando que às vezes o Golden não é o cachorro ideal para um ambiente onde tem muito rato. Tá bom? Vamos fazer um coffee break ou não? Segue. Quem quer coffee break? Quem não quer? Eu sou democrático. Quem quer coffee break? Levanta a mão. Ninguém. Um só? Um só? Então não vai ter. Eu faço essa mesma pergunta daqui a 30 minutos. Eu sou um cara democrático. Calma aí, vamos perguntar. Todo mundo vai perguntar aqui. Fica tranquilo, eu estou à disposição. Só que você tem que se levantar aqui, porque o fio não cansa. Seu nome qual é, querido? Vinícius. Tudo bem, Vinícius? Me chama de Abrão, para de chamar de Vinícius, por favor. Abrão. Bom, me chamo Vinícius, sou daqui de Jundiaí, sou uma pessoa comum. Eu também. Percebeu que a gente
ele ganhou um título de conservador. Eu sou um cara que trabalha, tem suas metas, seu trabalho, sua família, filho, vai na igreja, normal. Você não usa droga? Não, Uma pedrinha de crack para relaxar no final do dia. nada. Um cara comum, básico. E assim, passear à noite lá no Trianon, só para variar um pouco, assim, como é que eles falam? Eles falam o marasmo do casamento? Nunca. Nada disso. Não tem nem tempo para isso. Mas a pergunta é, quando o Bolsonaro ele perde esses ministros que eu considero importantes, como o Ernesto, o senhor, perde também o Salles, ele não mostra tanta fraqueza assim, ele não precisa estar cercado de pessoas fortes ao lado dele? Foi o que aconteceu. Eu acho que o presidente é uma pessoa boa. Se fosse o nosso vizinho, ele era aquele oriundo, aquele italianão que, pô, simpático, você vai comer churrasco, legal. E quando a gente estava na campanha, ele estava falando, a gente vai para cima. Eu acreditei, acho que ele tem a legitimidade, ele que foi eleito, ele que levou a facada. E durante 4 anos ele que manda. E por mim ele vai ser reeleito, porque eu não consigo pensar em nada diferente disso. Mas se a gente deixar, vai piorar. Porque ele se cercou de gente muito ruim. Não foi só esses 3 nomes que você falou. Salim Matar saiu, não tem mais privatização. Não teve uma privatização no governo. Uma. Era para privatizar tudo, até a TV Lula. Lembra da TV Lula? Aumentou o orçamento. 3 bi por ano. Infelizmente. Se Infelizmente. ele não se cerca do Centrão, O senhor quer falar aqui? derrubado. Vem falar aqui. Vem falar. Por favor. Nome do senhor? Maurício, Maurício. eu não sou advogado, eu sou agrônomo. Tudo bem, o Maurício é agrônomo. Você é conservador também, Maurício? É mesmo? Nunca... Você viciou uma criança? Pô, não é possível. Então, pô... Não o seu, pega de outra, com outra família. É isso. Sabe quem são os conservadores? As pessoas normais. Eu vou contar o sonho do conservador. Meu sonho é quando eu tiver uns 70 anos, eu estar ao lado da minha esposa, a mesa eu já tenho, a casa eu já tenho, meus filhos adultos chegando com seus maridos e suas esposas. Esposa, eu só tenho um filho, tenho 2 filhas. Com os meus netos, eles sendo bem criados, nenhum deles Bolsa Família, Bolsa Auxílio. Eu não sonho, que bom que agora temos o auxílio, que meu filho, quando tiver 30 anos, ele não vai mais precisar se preocupar em passar fome. Eu espero que ele tenha um ofício e dinheiro para isso. Eu quero uma árvore de Natal, meus netos brincando ao redor da árvore de Natal. O sonho americano. É o sonho brasileiro. É o sonho brasileiro, o sonho conservador, o sonho ocidental. A gente quer o melhor, a gente quer a felicidade, não euforia. Euforia é aquele momento que você está na festa, o cara vai lá, dia seguinte está em depressão com enxaqueca, com ressaca. O conservador, ele quer a felicidade, um estado de plenitude. E busca isso de uma forma consistente. Desculpa, me alonguei. Sua pergunta. Não, é uma colocação. Por favor. Você, com o seu perfil, não seria melhor no Senado ou na Câmara para segurar o... Porque senão o Bolsonaro vai ser derrubado. Governador de São Paulo. Olha, vamos falar o ponto aqui. Eu agradeço a tua pergunta. Eu acho o seguinte, a gente tem que levar tudo. Tem que levar governo do Estado. Tem que levar governo do Estado. Tem que levar Senado. Tem que meter uns 10 deputados federais. Em São Paulo tem 70, 10 conservadores raiz e 10, pelo menos 10 estaduais aqui na Assembleia Estadual. A gente tem que chutar essa banda de ratazana para fora. Não pode ter corrupto, não pode ter cara acusado de corrupção. Fora, fora. Sai, não ter comunista, fora daqui, sai, chega, basta. A senhora vai ter que vir aqui porque está longe o fio aqui, então tem que vir. Ó, agora o ponto... Não, deixa eu só terminar. Agora veja, nesse momento, eu ainda não sei qual é o melhor caminho. Eu ainda não sei o potencial. A gente está formando os times para entrar em campo. Já tem um partido que falou que vai nos acolher. Brasil 35 não é centrão, não tem ninguém. E no estado de São Paulo a gente vai ter domínio total sobre o partido. Você lembra quando... Aquela senhora está na frente lá. Primeiras damas. Machista. O nome da senhora?
misógino. Misógina, o nome da senhora? Só para continuar. Qual o nome da senhora? É Alberina. Alberina, dona Alberina. Pois não. Alberina. Alberina. Alberina só? Primeiro, prazer conhecê-lo. Eu tenho uma dúvida. Não seria a hora da direita se unir? A gente tentou. O Centrão não deixa. A gente está sendo caçado de pau. Tá? Estamos tentando há algum tempo, só que as pessoas, alguns generais e o Centrão veem na gente como uma ameaça muito grande. Então, infelizmente, estamos tentando. Tá? Assim, se a gente desistir, for para os Estados Unidos... Minha família está nos Estados Unidos, eu tive sucesso na minha carreira, e eles estão em segurança. Se eu sair, fica quieto e some. É isso que eu estou falando. Fica quieto e some. Não é assim. Eu recebi essa proposta. Ficar nos Estados Unidos, que o meu cargo está à disposição, posso ficar lá o tempo que eu quiser. No salário que eu estou, no trabalho que eu estou, o tempo que eu quiser. Não querem me ver aqui no Brasil. Não querem me ver aqui no Brasil, nem pintado de ouro, nem a mim, nem ao meu irmão. Por quê? Morrem de medo da verdade. Sabe por quê? Porque eu olho para o Ciro Nogueira e não vejo ele uma pessoa confiável. Eu olho para o Valdemar da Costa Neto e acho que o Valdemar da Costa Neto vai arrancar o couro do presidente e depois arrancar o nosso couro. Ah, você não tem experiência do presidente. Olha, posso não ter experiência de 30 anos no Congresso, mas eu tenho 50 anos bem vividos e consegui fazer, não estou me vangloriando, consegui fazer bastante coisa na minha vida. Eu sou uma pessoa abençoada, eu tenho uma família que eu sempre sonhei, minha esposa está comigo há 30 anos, tenho 3 filhos bem criados, estudei na USP, na FGV, não estou me vangloriando. Fiz negócios importantes como empregado, comecei como boy, subi, depois prestei concurso, virei professor da Universidade Federal de São Paulo. Depois eu resolvi virar homem público e virei ministro. Mas foi o presidente que indicou. Quando o presidente comecei com ele estava com 2%, era deputado. Em primeira reunião ele falou: vocês vão me apoiar? Vamos para a briga junto. Então, assim, a minha experiência, eu trago muito do que os meus pais, meus avós me ensinaram. E ao longo da minha vida eu vi que eles estavam certos. Eu tinha um chefe que eu gosto muito dele, ele está vivo, mas ele perdeu o jogo porque ele foi se cercando de cobra. E eu lembrava que minha mãe ensinava que cobra, ela veio da roça, minha mãe. Se formou em medicina, mas a origem é da roça. E ela, quando a gente ia visitar meu avô lá no interior, ela falava: meu filho, se você vê cobra, mata. Esse bicho é nojento, não presta para nada. Se vierem falar com esse papo de ecologia, que cobra mata rato, é bobagem. Compra um gato, compra fox paulistinha, mata em terra. Tirar couro de cobra, um bicho nojento, mata. E se não for venenosa, mata também, que o susto não vale. Tira isso daí, mata. E eu lembrei disso, só que eu fiz uma analogia com o mundo corporativo, o ambiente de trabalho. Então, cobra não presta. Aí eu tinha um chefe japonês, e ele era tipo aquele mestre Miyagi, sabe, do Karate Kid, que uau! E ele vivia dando coisas assim, muito inteligente, muito hábil, mas ele era um encantador de serpente. Chegava a serpente vinha, gerava resultado, produzia, mas era serpente, jararacaçu, sabe, aquela cabeça preta, horrorosa, cascavel, só coisa ruim. Ele pegava a flauta dele e ficava lá, pam, 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 até que foi enchendo a sala de cobra, e um dia uma picou, todas elas picaram, e ele perdeu o emprego. Foi mandado embora, porque tinha muita cobra lá. Mamãe tinha razão. Segunda coisa, meu avô Orlando, da roça, Orlando Vasconcelos, minha mãe era muito severa, ela faleceu já há bastante tempo, 20 anos. Estudou em colégio de freira, brava, feminina, mas brava. Meu avô Orlando da roça, ele falava o seguinte: passarinho que dorme com morcego acorda de ponta cabeça. Então, assim, eu torço que o presidente esteja certo, mas infelizmente o que eu vi, eu falo isso desde o dia que eu saí, não tem uma frase minha atacando o presidente, não tem uma coisa que eu desabone ele, uma única, não tem uma frase, mesmo quando eu sofro ataque, nada, zero, desejo para ele tudo de bom.
Mas eu não desejo tudo de bom para o Valdemar. Desculpa, para o Fábio Faria. Você me desculpa, não dá. E infelizmente, desde o momento que ele optou pelo Centrão, as coisas estão piorando. Ou não, o Brasil está melhorando. Então esse que é o ponto. Assim, vamos dividir a direita? Eu acho que o Centrão não é direita. Eu acho que direita é principalmente o movimento conservador. Eles estão tentando estruturar. E um grupo que está crescendo muito está ameaçando a estratégia do Centrão. É isso. Tá? Não estou aqui para atrapalhar, não. Obrigado. Tá bom. Ele manda. A gente conversa no copo, senão ele vai brigar comigo. Esse aqui é um ditador. Ele é um ditador. Ele pode fazer a última pergunta, Che Guevara? Ô Fidel Castro? A última pergunta, o nome do senhor. É verdade, é ele primeiro. O senhor perdeu. O Fidel Castro vai mandar pra gente pro paredão daqui a pouco. Primeiramente, um prazer imenso de Edmilson. Vou contar, vou revelar aqui, a gente que lançou ele, essa ideia de ser governador de São Paulo, num hotel em Brasília, que ele foi nos visitar numa caravana da Lucinha. Tá lembrada disso? Tô lembrado, ó. Deus lhe dê em dobro. Dá um abraço aqui. Então, assim, nós, conservadores, nós estamos vendo mais de 100 pessoas. Foi a nossa ideia, ele estava saindo do Ministério da Educação, né, e foi nos visitar, tirou foto um a um, abraçou, com a maior simplicidade que está aqui hoje. Então até o dia que Deus me der, eu apoiarei o Abra Veital. Obrigado. Lá embaixo no Ministério, né? Essa passagem mexeu muito comigo, porque eu estava no Ministério, né? Teve uma passagem que mexeu muito comigo. Eu vi não estou falando da Sarah Winter, que jogou fogo de artifício em cima do STF. Eu sou contra a violência. Eu estou falando do pessoal mais idoso. Velhinho, tinha uns velhinhos, umas senhoras rezando o Pai Nosso, em frente ao Ministério, rezando o Pai Nosso, de joelhos. E passou gente jogando spray pimenta. Aquilo mexeu muito comigo. Eu não gosto de injustiça. Aí eu passei na padaria, que eles não podiam nem sair para comprar comida, senão não voltavam, porque eles estavam de vigília ali. Aí eu passei, como eu era ministro, eu podia entrar. Comprei pão, pedi para fazer queijo com presunto, uns sucos e levei. Causou um rebu. Aquilo foi assim... Não vou falar do STF, porque eu vou me enrolar mais, né? Gente, o senhor é o primeiro depois, tá bom? Nome do senhor? Rosias... Nome do senhor? O Rosias e o Mesquita depois, tá bom? Senão o Fidel vai me mandar pro paredão. Obrigado.